O texto bíblico, irmão, que eu vou ler, encontra-se no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27, e versículo 22. 27, versículo 2. Diz assim o texto: disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? É uma pergunta emblemática, porque quando a gente está num ar livre, ou está numa congregação, ou está numa coisa lá, e a gente pergunta assim, e quem quer aceitar Jesus? E, na verdade, nós estamos falando assim, o que você vai fazer de Jesus na sua vida? Se quando você está em determinado lugar, alguém diz assim, não, eu já tenho Jesus, eu já sou de Jesus, eu já amo Jesus. E isso fica muito difícil, porque hoje no mundo, ou antigamente no mundo, o mundo após-guerra foi dividido em duas partes, os capitalistas e os socialistas, ou quem era a favor dos Estados Unidos, ou quem era a favor da União Soviética. E sempre que um apoiava uma causa, o outro era contra por ideologias políticas. E quando caiu o Muro de Berlim, aquele muro lá que dividia as duas Alemanhas, eu até vi um comentário interessante jornalístico, ele disse assim, e os camaradas do mundo econômico da Alemanha Ocidental olhavam para o mundo de Berlim e viam um pecado capital. E o pessoal da União Soviética olhava para o mundo oriental, olhava para o ocidental, via um pecado capital. Quando caiu o muro, acabou essa divisão de Guerra Fria, essa coisa toda. E o mundo passou a ser dividido em países ricos, países emergentes, países grandes, países periféricos. Mas, na verdade, essa é uma divisão que é momentânea. Na verdade, o mundo sempre teve dividido de acordo com a sua época, antes e depois de Cristo. E, na verdade, isso aí é uma divisão temporal, mas a divisão que está acontecendo hoje é de cristãos e não cristãos. Mas o que está fazendo mais a diferença hoje é entre os próprios cristãos. Porque está dividido da seguinte forma agora, aqueles que são cristãos e esperam Jesus e aqueles que são cristãos por rótulo. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Eu já aceitei Jesus em 1969, acredito que grande parte da igreja aqui não estava aqui, ainda tinha nascido. E desde que eu aceitei, que eu tive minha avó paterna crente, ela sempre falava para mim, quando eu era garoto, que eu estava esperando Jesus. E eu achava aquilo meio esquisito, porque esperando Jesus, pelo fato de eu ser um ignorante nas Sagradas Escrituras, eu não percebia a profundidade disso. E ela sempre, estou esperando Jesus, estou esperando Jesus, estou esperando Jesus, estou esperando Jesus. E hoje aí, a gente quando vê aqui o mundo aqui, as pessoas agem como se Jesus não voltasse. Já acabou, já esperei tanto tempo, e eu vou ter uma convicção, essa convicção é o Espírito Santo que bota no nosso coração, hoje está mais perto dele chegar do que ontem. Ontem já ficou um tempo mais curto, hoje está mais curto. Quando a gente chegar daqui, se acabar esse culto aqui, ficou mais próximo. O que a gente não pode deixar de perder é essa esperança, essa coisa aqui que move a gente. E o que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo? E eu coloquei algumas observações aqui. O que fizeram as pessoas de Jesus chamado Cristo de uma maneira equivocada? Alguns deles começavam a rir dele. Jesus falava uma coisa e as pessoas riam. E olha, irmão, que ele era um profundo conhecedor, sabia o que fazia, era Deus e sabia. Aí eu lembro de alguns fatos aqui que tem pessoas até que riem. E às vezes você ri da pessoa, não ri com o intuito de debochar, tu ri com o intuito de que é engraçado. Às vezes a pessoa conta uma história engraçada aqui e você ri da pessoa e... Uma vez eu ri de um funcionário lá que chegou para mim, eu estava fazendo o pagamento dele pela firma, aí ele chegou, recebeu o dinheiro no mês, ficou meio assim, me olhou, e quando chegou no outro mês, me olhou, disse, eu não vou receber meu dinheiro não, que está faltando. Aí eu perguntei para ele, assim, o que está faltando? Ele disse, olha só, eu em julho
trabalhei 31 dias, recebi 30. Em agosto, trabalhei 31 dias, recebi 30. Está faltando. Aí eu parei, eu discorri dele e disse assim, em fevereiro, tu pagou a firma? Ah, por quê? Tinha 28, você recebeu 30. Aí a gente, todo mundo do Rio dele, mas todo mundo do Rio dele, pela sinceridade dele, que ele achou que tinha que receber mais 2 dias. O outro chegou para mim e disse assim, ó, eu vou receber uma hora extra agora no final do mês. Eu disse, uma hora extra no final do mês? É, porque acabou o horário de verão, atrasou 1 hora, eu tive que trabalhar 1 hora a mais no horário de verão. E a gente ria dele aqui, mas não no sentido de deboche. O fato que as pessoas riam de Jesus, no sentido de debochar. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, na casa da filha de Jairo, aí disse assim, a menina não está morta, dorme. Lucas 8,53 diz assim, e riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Ela estava morta para os homens, para Deus não. Aí tem o texto da ressurreição, que ninguém pode ressuscitar as pessoas, aí tem um texto que diz assim, aí o texto diz assim, e ele orou e disse assim, aí o texto diz assim, o único texto dessa passagem diz assim, e seu espírito voltou para ela. Por que Jesus fez isso? A Bíblia diz que quando a gente morre, o nosso espírito vai para o controle de Deus. O homem pode dar na carne, mas quem dá o espírito de vida, o fôlego da vida, é Deus. E tem pessoas que riram de Jesus. É por isso que, diante do milagre, só entrou naquela ocasião Pedro, João e Tiago, os pais da menina. E quando ele ressuscitou a menina, assim, dá a ela de comer porque ela está fraca. Outras pessoas, o que fizeram deles? Zombavam de Jesus. Zombavam dele. Lucas, capítulo 23, e versículo 35. Diz assim o texto. E o povo estava olhando, e também os principais, os príncipes, zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve a si mesmo, se és o Cristo, o Filho de Deus. Zombavam. E a gente conta aqui, né? E a gente às vezes vai falar, e as pessoas dizem assim, vou falar um negócio para você. Rapaz, desde que você é só crente, a tua vida só piorou. Não, não piorou, não. É que o diabo faz tudo para piorar, para a gente desistir de Jesus, e a gente não pode desistir de Jesus. O que eu posso fazer de Jesus, chamado ao Cristo? Não desistir dele. João uma vez falou assim, os amigos falaram assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que a gente tem uma ideia, irmão, que a morte não é o fim da vida, é a continuação dela. A morte cessa-se aqui, o corpo físico, mas continua a vida eterna. O que as pessoas faziam de Jesus? Escarneciam dele. Mateus capítulo 22, versículo 29, nós encontramos diversas situações que as pessoas escarneciam dele. 22, 29, diz o texto assim, e Jesus, porém, respondendo, disse, 29, errais vós não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que faziam isso aqui? Porque chegaram para ele e colocaram lá aquela situação. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que quando você está dando aula e o aluno que tem dúvida, o aluno que quer aprender, ele levanta o dedo assim, ou então ele fala assim, mas quando o aluno quer complicar, quando o aluno quer fazer alguma coisa aqui, ele faz isso. Aí fala assim, mestre, chamou o professor de mestre, irmão, é bomba. E esses rapazes que estavam lá, os saduceus, aí disse assim, se a gente pegou o capítulo 22, o primeiro embate que Jesus teve, disse, mestre, os fariseus, é lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Aí os fariseus viram que foram, os saduceus viram que os fariseus foram derrotados, nós vamos zombar dele, vamos falar com ele aqui agora, que agora a gente pega ele no pé. O que ele vai fazer? Mestre. Aí contou a história.
Havia um homem que casou-se com uma mulher. E o fato é que ele não tinha filho e morreu. E a lei manda, mas não obriga. Tanto é que, quando Obed casou com Ruth, o parente mais próximo, Remidor, não assumiu que iria gerar filho para ela e tinha aquela margem da lei, que é a casa do pé descalçado. Aí, chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, a lei diz que tem que casar, o outro tem que casar. Aí, o que aconteceu? A mulher morreu o marido, o outro irmão suscitou, aí morreu também. Aí veio o terceiro e morreu. Aí Jesus, irmão, que é Jesus, podia falar o seguinte assim, olha só, isso não é uma mulher, isso é um mata-marido. Já casou 3, matou 3, agora para chegar os 7, matou os 7 e ninguém mais vai casar com ela. O terceiro estava morto, o 4 que foi atrevido. Aí eles não estavam perguntando com isso. E perguntaram para Jesus, para assombrar de Jesus, para caçar de Jesus, porque já tinham derrotado os fariseus, e disse assim, na ressurreição, eles não creem nisso. Olha só uma coisa só, eles não criam nisso. Eles falavam uma coisa que não criam. Na ressurreição, de quem ela será mulher, já que pela lei, ela como viúva, ela podia desposar dos 7 e casou com os 7. De quem ela vai ser viúva? Aí Jesus disse, rapaz, mas você está fazendo uma pergunta dessa? A gente nota a ignorância de vocês, a gente nota que vocês são ignorantes e vocês querem me pegar. Jesus não falou isso, mas poderia ter falado para ele, disse assim, errais vós, porque não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a gente, às vezes, erra, irmão, porque a gente não conhece o que está escrito. E a gente erra porque a gente não sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pedimos e pensamos e imaginamos. Tanto é que quando Paulo escreveu aos Coríntios assim, aquilo que o coração, aquilo que os olhos não viu, não subiu o coração do homem, o ouvido não viu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmão, o que você imaginar do céu está muito aquém. Mas, irmão, eu imagino, está muito aquém, porque o que Deus tem preparado lá em cima é muito superior à nossa imaginação, mesmo que você tenha possuidor de uma imaginação fértil. E outros ridicularizavam Jesus. Lucas capítulo 16 e versículo 14. Ridicularizavam Jesus. 16, 14 diz assim, e os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e ridicularizaram dele. E ridicularizaram dele. Olha, irmão, não era falar um negócio para vocês aqui. Vou falar um negócio para vocês aqui. Jesus, no seu ministério, teve mais problema com o saduceu de fariseu do que com o diabo. O diabo ele repreendia e ia embora. Mas os fariseus e os saduceus é muito complicado. Porque eles tudo zombavam, criticavam, como eram invejosos. E às vezes acontece isso aqui, ó. As pessoas que mais criticam vocês, as pessoas que mais nos criticam, são aquelas que mais nos invejam. Eu vou falar outra vez. As pessoas que mais nos criticam são aquelas que nos invejam. Na verdade, elas querem ser igual a gente. E não sabem que se for igual a gente, vai perder a bênção que Deus quer fazer melhor do que a gente. Uma vez chegou alguém para a Valéria e disse assim, eu queria ser igual a você. Aí a Valéria falou assim, com a sabedoria que Deus lhe deu, falou assim, não faça isso não, não limite a sua bênção, que Deus quer fazer você melhor do que eu. Zombavam, escarneciam, ridicularizavam. Criticava, irmão, no sentido, quando você faz uma crítica a uma pessoa, a gente tem uma ideia também errada com relação à crítica. Por exemplo, se uma pessoa me criticar, dizer que eu não sei cantar, que eu sou afinado, desafinado, desentoado, semi-desentonado, sou tudo, ele não está me criticando, está falando uma verdade. Eu não me sinto ofendido por isso, não. Mas também me sinto orgulhoso de ter recebido muitos convites para cantar em corais, cantar em orquestra, cantar em conjunto. E eu sinto muito orgulhoso. Não, porque se eu cantar, destruo aquele negócio lá. E eu não quero ser empecilho para a obra de Deus. Não quero ser empecilho pela obra de Deus. Eu vou aquilo que eu sei fazer, eu procuro estar à disposição. Irmão,
Procure um lugar no corpo de Cristo e exerça o seu ministério. Não exerça o ministério dos outros. Não exerça, queira exercer. Eu queria ter um ministério igualzinho fulano. Não vai ter. Deus quer fazer você uma coisa melhor e você quer ter igual a ele. Você está sendo limitado. Não seja limitado, seja abençoado. Deixe que Deus te usar naquilo que Ele quer. Marcos capítulo 15, versículo 22 ao 29. 29 ao 32. Diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a sua cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo, em 3 dias o edifica. Jesus falou isso. Mas quando Jesus falou isso, irmão, não foi nesse sentido que ele ia derrubar o templo e ia construir outro. Ele estava falando do templo do corpo dele. Ele não estava falando. Imagina se uma pessoa chegasse aqui e disse assim: pastor, nós vamos derrubar esse templo hoje de manhã e à tarde ele está pronto. Não cabe na cabeça de ninguém uma pessoa derrubar um templo desse está pronto. Se estiver pronto, vai ficar umas paredes aqui, só tábua. O templo não vai ficar pronto. E as pessoas aí começaram a ridicularizar, aí falaram assim: salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Irmão, vou falar um negócio para vocês aqui, que às vezes as pessoas lêem essa passagem e não entendem. Essa mensagem que foi falada aqui, ó, que ridicularizaram ele, salvaram aqui, essa passagem aqui, essa mensagem aqui, era uma mensagem diabólica. Quando o diabo percebeu que ele foi crucificado e que ele ia morrer, ele perdeu. Ele perdeu. E Jesus, Deus tinha poder para tirar Jesus da cruz ali, não fazer nada com ele. Se Deus faz aquilo ali, hoje nós não estaríamos aqui reunidos. Ali o diabo perdeu. Ali ele perdeu. Mesmo com essa blasfêmia, essa zombaria que estava ali, ele se manteve fiel o projeto que Deus tinha na vida dele, ficou ali pendurado, não saiu. Assim como ele falou naquele dia lá, falou para Pilatos: eu não poderia rogar ao Pai e mandar 12 legiões de anjos, conforme o pastor Eliel ensinou aqui no domingo? Podia, e ele podia também ter mandado só um anjo só. O pastor Roberto falou: quem é o mais fraco? Vai tu lá. Quem é o mais fraquinho? Você vai lá. E podia mandar, podia fazer aquilo, mas não. Às vezes você é zombado, caçoado, por seguir a Jesus. Na verdade, irmão, quando a gente faz isso aqui, quando a gente sofre esse tipo de coisa, não é de nós que eles estão zombando. Quando Paulo andou perseguindo a igreja, que tinha uma carta oficial para perseguir a igreja, na hora que apareceu aquele resplendor de luz, e ele ouviu a voz e dizia assim: Saulo, Saulo, por quê? Não falando, por que persegue a minha igreja? Por que persegue o meu servo? Não, você, na verdade, não persegue os meus servos, você me persegue. O que a gente sente, irmão, Jesus também sente. Por isso que ele fala assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu também venci o mundo. E nós também estamos aqui, e ele sofre junto conosco, irmão. Deus não coloca você em furada, Deus não deixa você em furada, você não está sozinho. Só que a gente às vezes erra a escritura quando diz assim, a Bíblia diz assim: Deus é o nosso socorro, não é distante. Um momentinho só. Jesus, está ocupado o telefone de Jesus, está fora de área. Aí você liga para Jesus: o número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Por favor, tente mais tarde. Mas quando tu liga para Jesus, ele está ligadinho em você. Ele é socorro bem presente na angústia, bem sempre da presente oração. Ele está ali conosco, ele está ali conosco, ele está ali conosco. Tentaram, irmão, desqualificá-lo. Tudo fizeram para Jesus. E não pensa que nós somos melhores do que Jesus, que não somos, não. Nós somos parecidos com eles. Nós somos tão parecidos com eles que em Atos capítulo 13 eles falavam tanto de Jesus, mas falavam tanto de Jesus da vida de Jesus, que o povo falou assim:
Nossa, vocês são cristão mesmo. O que é cristão? Aquele que é parecido com Jesus. Por que eles falavam de Jesus? Na verdade, a vida que eles viviam, era Jesus que vivia neles, era tão parecido, disse assim, vocês estão falando de vocês mesmos? Não, nós estamos falando de Cristo. E vocês têm um procedimento, um andar, igualzinho a Ele. Na verdade, vocês são verdadeiramente cristãos. E ridicularizaram Ele. João capítulo 9, e versículo 16, daquele cego de nascença, o 16 diz assim, então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre ele. E no verso 29, aí ele diz assim, o cego diz assim, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, não sabemos quem falou. Porque, irmão, é uma coisa interessante que esse milagre só está registrado no livro de João. Um camarada que era cego de nascença, porque às vezes a pessoa pode ficar cego por um motivo qualquer, um motivo orgânico. O diabético hoje a gente sabe que deixa a visão reduzida, o descolamento da retina deixa, a parte do globo ocular, que pode criar o cristalino, deixa, mas o camarada era cego de nascença. Aí, raciocínio, irmão, um camarada cego de nascença, que não tem nada, aí Jesus bota a terra no olho dele. Ele é cego de nascença, vou botar a terra no olho dele. Aí alguém fala que é assim, mas o que ele foi? Rapaz, ele mandou botar, cuspiu aqui, fez uma massazinha aqui, e botou terra no meu olho. Mas olha só que bobagem aqui, que a gente às vezes vê tanta bobagem aqui. E ele mandou me lavar. Jesus não podia ter mandado o camarada se lavar sem botar terra, mas botou terra porque ele é Deus, ele sabe o que ele faz. Ele é Deus, ele sabe o que ele faz. E vou falar uma coisa para você, que isso aqui é um pensamento meu. Jesus botou terra porque faltava material genético. Como o homem é feito do pó da terra, ele botou terra para poder ter o material genético que faltava. Era uma falta de material genético, um DNA, qualquer coisa ali. Aí Jesus disse assim, o DNA está aqui, a terra está aqui, vou botar no olho dele. E você vai lá e se lava. E se também não quisesse mandar se lavar, ele via da mesma maneira. Jesus uma vez curou um cego e disse assim, como é que você vê? Ele não era cego nascendo, assim, eu vejo os homens meio correndo como os árvores, você não está vendo, ele voou assim, aí Jesus cuspiu no olho dele e botou lá, e disse, agora vejo tudo normal. E quiseram desqualificar Jesus, porque nunca ninguém fez um milagre assim como ele. E disse assim, esse homem é pecador, rapaz, nós somos servos de Moisés, nós somos que nada, rapaz. Se ele é pecador e fez isso, imagina se ele fosse santo. Imagina se ele fosse santo. E nunca a gente ouviu, e depois aquela confusão toda lá, e você, o camarada que Jesus curou, não sabia nem quem era Jesus. Aí Jesus depois encontrou com ele no templo, ele falou assim, olha, vai, não peque mais, assim, quem é o Senhor? Assim, sou eu. Aí a Bíblia diz que ele reverenciou Jesus e o adorou. Apesar de pessoas terem ridicularizado. E agora, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Vamos fazer uma coisa boa agora aqui. Não vamos pensar só em crítica. Vamos ver as coisas boas de Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer em Jesus, irmão, quando os evangelhos foram escritos, eu estava conversando aqui no domingo com o pastor Ariel, e a gente estava conversando, e a gente estava falando aqui de ler Bíblia, ler Bíblia, e ele compartilha da mesma opinião dele, ele disse assim, quando um novo convertido aceita o Evangelho, a primeira coisa que a gente pode mandar o camarada ler, não é a primeiro Crônicas, irmão. Se mandar primeiro Crônica, a pessoa desiste da leitura. A gente manda ler o Evangelho segundo São João. E a gente manda ler, a gente compartilhou isso aqui, e a gente começou a falar. E se a gente pegar os evangelhos é assim, o Mateus coloca Jesus, tem um ênfase para rei dos judeus. O Marcos, Jesus como servo. Em Lucas, Jesus como homem. E em João, como filho de Deus. Se a gente pegar o evangelho segundo escreveu São Mateus, quando começa a genealogia de Jesus, para dizer que ele é rei dos judeus, ele começa de Abraão. É de Abraão para baixo.
e não fala mais nada. Ele vem de Abraão para baixo, como se, Abraão é o pai da nação israelita, e a gente só vai falar até Abraão. Quando a gente chega no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos não tem genealogia, porque Jesus é tido como servo, como um servo. E o servo, o que menos importa é a genealogia dele. Por isso que não tem genealogia no livro de Marcos. Quando fala de Lucas, ele fala que Jesus dá ênfase como filho do homem. Se você pegar a genealogia que tem em Lucas, do filho do homem, ele vai até Adão, que é o pai da raça humana. Ele vai começar a dizer que gerou, ele vai de genealogia de Jesus até a origem, e chega lá Adão. Mas quando você chega em João, não tem genealogia nenhuma, porque em João ele é tido como filho de Deus, e Deus não tem genealogia, Deus já é. Deus é sempre, ele sempre existiu. Ele não teve nada que existiu antes de Deus, ele era o princípio. Quando a gente fala que Deus é eterno, é na essência da palavra. Eterno, 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 é aquele que não teve princípio e não terá fim. A gente vai dizer que tem a vida eterna, mas na verdade, quando a gente estudava geometria, a gente tinha uma reta que é o quê? Ela não tem princípio nem fim. Quando você tem um segmento de reta, você tem o início da reta e não tem lá o semi-reta, né? É um ponto numa reta aqui, a reta continua. É como se fosse a nossa vida. Na verdade, a nossa vida é uma semi-reta. A gente é meio eterno, porque a gente tem uma data do nascimento. Deus não teve data do nascimento, ele sempre existiu. E qual é a primeira atitude que a gente tem com Jesus nos evangelhos? É crer. A palavra-chave no Evangelho de João, para dizer que Jesus é o Filho de Deus, a palavra-chave é crer. Se você pegar o Evangelho de João, o dia que você lê o Evangelho de João, e você pode fazer isso a partir dessa noite, mas pastor, eu não vou aceitar Jesus agora, mas tem quem não aceitou, começa a ler o Evangelho de João. A palavra-chave do Evangelho de João é crer. Quantos versículos você tem a palavra crer? E outra coisa, no Evangelho de João não existe a palavra descrer. Ou é crer ou não crer. Ou você crê ou você não crê. Não descrer, mas você crê é diferente de descrer. E crer é diferente de não crer. Quem descrê é que já creu. E quem não crê mesmo. E não creu, nunca creu. Mas a palavra-chave é crer. O que é a primeira coisa que tem que fazer com Jesus? É crer. E uma coisa que a gente às vezes não percebe é que quando o que é que eu vou fazer de Jesus chamado ao Cristo? Eu vou crer nele. Porque, irmãos, quem tem essa experiência sabe disso. Sabe disso. Quando aquele camarada lá em Filipos, lá estava aquele carcereiro, prendeu todo mundo lá, que matou, e que perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam reclamando, murmurando, vamos cantar e vamos louvar a Deus. E quando cantou, ele louvou aquele terremoto lá, e era da lei romana, se os presos fugissem, quem pagasse com a vida era o carcereiro. E ele saltou querendo se matar, calma rapaz, ninguém fugiu, só a grade. Isso que é poder de Deus. As portas foram abertas, mas ninguém fugiu, porque Deus segurou os presos lá dentro para a glória dele. E aquele moço chegou e falou assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? E uma coisa simples. Uma coisa simples. Crer no Senhor Jesus Cristo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Vou falar uma coisa para vocês. Quando o Salmo 40 assim, esperei com... Já viu alguém esperar com paciência? Olha aqui, meu Deus. Ninguém espera com paciência. O cristão é diferente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Espera com paciência. Espera, irmão. Espera, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Espera. Porque te abates a minha alma, espera em Deus. Mas, irmão, estou esperando há muito tempo. Continua esperando, porque a tua vitória está mais próxima agora do que a outrora. O que é que eu vou fazer em Jesus? Eu vou crer nessa palavra. Eu não tenho nada para crer, mas vou crer aqui. Eu vou crer nessa palavra que Deus me deu. E que palavra? Não sei, foi Ele que me deu, eu vou crer nela.
Quando a gente fala que Abraão foi o pai da fé, que Abraão tinha tanta fé em Deus, ele ia cremar Isaac. Na verdade, cremar é uma coisa que a gente usa para defunto, né? Ele ia queimar Isaac vivo. Isaac ia ficar torradinho ali, ia queimar todinho ali, e depois se ele pegasse aquele pozinho ali, disse assim, Deus está aqui, meu Isaac. Deus juntava aquelas cinzas todas e dava um Isaac novamente para ele. Mas irmão, aí você está aqui e está dizendo para mim, essa é forte, irmão Roberto. Não, não é forte, não. Quantas pessoas no Coliseu foram destroçadas por feras, por Nero, que botou os cristãos sendo comidos pelos leões? O que aconteceu com a carne daqueles cristãos? Onde eles estão enterrados, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todas essas pessoas vão ressuscitar. Nem eu nem você sabe onde estão muitas pessoas que morreram, mas Deus vai fazer com que elas se levantem. Irmão, isso é difícil de crer, não é não, porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E se Ele falou isso, Ele vai garantir. Eu uma vez estava ensinando meus alunos lá, aí eu falei para ele aqui assim. Eu peguei o meu celular, não era esse moderno não, era aquele caixinho pegando o celular. Você sabe como é que foi inventado esse celular? Aí eu disse, vou dizer como é que foi inventado. O camarada pegou uma bomba, aí botou uma porção de peça ali, aí explodiu. Quando explodiu, aquilo tudo explodiu, caiu o celular prontinho. Aí ele me olhou assim. Tu acredita nisso? Eu disse, rapaz, o camarada disse que o mundo foi formado pela explosão do Big Bang, e esses camaradas que dizem isso, têm mais fé do que eu, porque crendo num absurdo desse, o cara tem que ter muita fé, cara. Tem que ter muita fé para crer num absurdo desse. Por que você não vai acreditar no meu celular que já saiu, já pré-pago, já com 2 operadoras, 2 chips, tudo certinho? Por que você não vai acreditar nisso aqui? O primeiro passo que o homem deve ter é crer em Jesus. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Às vezes, irmão, as pessoas que eu falei de Jesus chamado ao Cristo não crê, porque se Deus dissesse assim, se fosse, você tem que fazer isso. Você imagina, o muçulmano tem que ir uma vez na vida a Meca. Se ele morar aqui no Gardênia, aqui no Cidade de Deus, irmão, morar na Maré, Nova Holanda, Mangueira, coitado, ele vai conseguir dinheiro, passagem como? Ele está perdido. Se talvez, para ser salvo, tivesse uma situação dessa, a gente acreditaria mais. Mas a salvação é só a gente aceitar Jesus e crer. É uma coisa simples. Teve um homem na Bíblia que quase perdeu a bênção de ser curado, quando o profeta chegou para ele e disse, olha, você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aí alguém, usado por Deus, disse assim, rapaz, se ele tivesse dito para ti uma coisa muito mais difícil, tu não farias para ficar curado, rapaz? Isso aqui é assim, a pessoa chega lá e fazer, rapaz. Não foi a água do Jordão que curou, não foi aquela água barrenta que curou, é o poder de Deus, a obediência que a gente tem a Deus. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é crer em Jesus. É crer. Aí Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Os rios de água viva, irmão, é a palavra que a gente fala, porque a palavra é água, o Espírito Santo é um rio, a gente é usado pelo Espírito Santo, e vai inundar as pessoas que estão nos ouvindo. É por isso que às vezes a pessoa vem para a igreja e diz assim, rapaz, eu cheguei hoje aqui para desistir, para desanimar, mas recebi uma palavra que veio dos céus. E o rio de água viva me atingiu, eu estava sedento, e agora eu estou saindo daqui satisfeito. Eu pensei em desacreditar, pensei em reclamar, não faça isso, experimente agradecer. Experimente agradecer. Crê. Outra coisa que foi, irmão, foi adorá-lo. Esse rapaz, que eu falei que era cego de nascença, no João capítulo 9, versículo 38, quando Jesus se encontrou com ele, disse assim,
E disse-lhe Jesus, tu já tem visto, e é aquele que fala contigo. Aí no verso 38 diz assim, e ele disse, creio, Senhor. E o adorou. O adorou. O adorou. O adorou. O adorou. Vamos adorar a Deus. Vou adorar Jesus. E às vezes a gente ora, né? A gente ora só para pedir. A gente é meio coisa. A nossa oração é de pedir, né? Vou fazer uma oração. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és tudo na minha vida. Tu, se não tivesse na minha vida, eu não sei o que teria acontecido comigo. Não sei o que teria acontecido. Talvez uma bala perdida teria me achado. Mas tu me guardaste da bala perdida e não me achou nenhuma bala perdida. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. E daqui a pouco você vai vendo que essa adoração que você está falando começa na boca, atinge o coração, e daqui a pouco você vai ver que aquele pesar que você estava, ele tomou sobre ele e te tirou aquele fardo pesado que estava contigo ali. Eu vou adorá-lo. Eu vou servi-lo. Eu vou servi-lo. Lá em Malaquias diz assim, e verás novamente a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E lá em Atos capítulo 3, versículo 2, diz assim, e os discípulos estavam servindo ao Senhor. Claro, irmão, cada um vai servir aqui. Eu não vou pegar a vaga do irmão de nós para tocar essa bateria aqui, senão eu atravesso o ritmo, atravesso tudo. Mas ele não sabe tocar bateria. Não sei se meu filho tem queda para isso. Uma vez ele falou assim, pai, missão de bateria. Meu filho, cuidado, cuidado. Cuidado, que a gente, lá em casa, a gente, com relação à música, a gente atravessa a coisa lá. Hã? Aí não, é pior, né? A gente, para Jesus, está de qualquer maneira. Não é? Eu tenho uma parente que ela cantava mal, minha irmã fala assim, mulher, você canta muito mal. Vó, eu canto para Jesus. Vó, eu canto para Jesus. Servi-lo. Ouvi-lo. Ouvi-lo. E às vezes é difícil ouvir a voz. Quando a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, a gente às vezes quer sair apressado de casa. Irmão, quem ora não perde tempo. A gente vai atrasar 5 minutos de oração, oração não atrasa nada. Oração adianta. Eu vou orar mais 5 minutos aqui, oração adianta, oração não atrasa. O que atrasa é outra coisa, mas vou orar e não vai ter. Vou ouvi-lo. Lucas 10, 39, diz assim, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E a irmã dela falou assim, mestre, manda ela que me ajude, que eu tenho muita coisa. E Jesus disse assim, olha, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. O privilégio de ouvir Jesus. Outra coisa, irmão, conversar com ele. É interessante que a Bíblia tem um certas coisas aqui. Em João capítulo 3, vai um camarada, doutor da lei, camarada membro do Sinédrio, um camarada instruído, vai conversar com Jesus de noite e chega assim, mestre, né? Ele fala aqui, mestre, sabemos que ninguém fala assim. Aí Jesus diz assim, necessário vos é nascer de novo. Aí ele, quando fala nascer de novo, ele diz assim, como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno? E ele disse assim, não, mas quem não nascer da água e do Espírito, da água da palavra, do Espírito é o Espírito Santo. Eu tenho alguns anos de convertido e tenho 6 meses que aceitei Jesus antes de converter, porque quem converte, irmão, é a palavra. Quem converte é o Espírito Santo que aplica a palavra aqui. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que a gente tem que entender. Quando Jesus falou a parábola da semente, que ele disse que a primeira semente, que é a beira do caminho, veio as aves do céu e comeram. A segunda, caiu entre pedregais, não teve raiz e secou-se. A terceira, começou a crescer, veio os espinhos, se focaram. E a quarta, caiu em boa terra e deu fruto, 60, 100, 30. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que aqui na igreja hoje deve ter em torno de mais ou menos umas 70 pessoas. Todo mundo está ouvindo o que eu estou dizendo. O defeito não estava na semente, o defeito estava na terra. Se você deixar que a palavra caia
à beira do caminho, quando você acabar o culto, der a bênção apostólica, já saiu do teu coração. Se você achar que ela vai cair entre pedregais, vai sair daqui, quando chegar em casa, ela vai acabar. Se você sair daqui e botar entre os espinhos, quando chegar no dia seguinte, que você abrir o jornal, ler, ouvir o jornal, ver o repórter, ver não sei o quê, vai fazer. Mas se você sair daqui, Senhor, é a tua palavra, é a tua mensagem. Ela vai me edificar, ela vai me dar vitória. A coisa que depois que eu ouvi, e outra coisa, depois que você ouve uma mensagem, uma coisa, a luta aumenta, a dificuldade dobra, mas a vitória tua vai ser muito maior do que você imaginava, porque é Ele que nos garante a vitória. Vou ouvir o que Jesus tem para me dizer. Chamar por Ele, irmão. A gente às vezes chama por Ele. Mateus capítulo 8, versículo 25. Olha só que coisa interessante. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Irmão, tem gente que deixa a luta aumentar, piorar, ficar em efervescência para depois chamar para Jesus. Não, isso aqui, deixa comigo que eu resolvo. Vou usar uma expressão que todo mundo usa aqui. Isso para mim é galho fraco. E não é. Muitas vezes não é. Quando aparecer qualquer luta, por menor que você ache que seja pequena, possa resolver, chame logo Jesus. Chame por Ele, clame por Ele, fale com Ele, que Ele vai te dar vitória. Não espera a coisa melhorar, não, irmão. Vou chamar por Ele. Jesus, tu estás aqui. Tinha uma irmã lá em Cordovil, era interessada, ela tinha 50, estava assim, Jesus, vem cá. Ela falava assim, irmã Lenice, Jesus, vem cá. Hã? Manina, Jesus, vem cá. Jesus, vem cá. Então, chamar por Ele. Estava todo mundo no barco, o barco afogando, Jesus lá descansado, dormindo. Assim, o que a gente vai fazer? Não, rapaz, vamos ficar tranquilo, que todos nós somos pescadores. Nós já enfrentamos o mar, rapaz. Nós conhecemos essa marola aqui, a gente já sabe, o barquinho nosso vai aguentar. Quando a coisa começou preta, Jesus, chama logo por Ele, irmão. Chama logo por Ele. Não deixa a coisa piorar, não. Eu vou terminar daqui a pouquinho, antes das 11 para as 9. Antes das 11 para as 9 eu vou terminar. E vou falar aqui uma coisa aqui. Nós precisamos, muitas vezes, irmão, tocar em Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela chegou e falou assim, se eu pelo menos, ela falou com ela mesma, se eu pelo menos tocar, não nele, mas na orla dele, a roupa dele eu sei que tem poder também, mas se eu pelo menos tocar na roupa dele, se eu pelo menos tocar, ele vai pegar aqui assim, e eu vou tocar, vou pegar lá, vou fazer assim. E quando Jesus no meio da multidão, aí que eu estou falando que as pessoas zombavam de Jesus, mas Jesus estava certo, rapaz. Jesus estava certo, Jesus sabia o que fazia. Aí ele falou assim, imagina, você pega o metrô às 6 horas da tarde, você pega o metrô às 6 horas da tarde, quem não tem onde segurar, segura no celular. O camarada está assim no celular. Não tem onde segurar, está no celular. Aí tu pergunta assim no metrô, quem é que me tocou? Tinha uma multidão lá, aí Jesus vira assim, quem é que me tocou? Aí alguém disse, mestre, a multidão te oprime, você pergunta quem me tocou? Não, alguém deu um toque especial em mim, porque eu senti que de mim saiu virtude. Não me tocou. Quando eu toquei nele, eu senti alguma coisa extraordinária, saiu virtude, e parou o meu fluxo de sangue, eu estou curada, porque ela tinha gastado muito dinheiro naquilo. Alguém deu um toque nele. E quando você toca
em Jesus pela fé, Ele faz coisas extraordinárias que no momento você não consegue ver, mas vê depois. O que farei de Jesus chamado Cristo? E eu vou terminar. É recebê-lo, aceitá-lo, se converter, ser salvo. Mais do que isso, é com alegria, com prazer. Mais do que isso, é com gozo. Lucas capítulo 19, versículo 6, diz assim: e quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje veio salvação a esta casa. E a Bíblia diz, e Zaqueu o recebeu gostoso. Quando você recebe Jesus de uma maneira gostosa, prazerosa, a tua vida, irmão, é modificada, a sua vida é abençoada, a sua vida é transformada, a sua vida é renovada, e as pessoas veem em você uma pessoa diferente. Às vezes a pessoa diz assim, ele tem que entrar para a igreja para melhorar. Igreja não transforma ninguém. O que transforma a gente é o poder da palavra de Jesus operando na nossa vida, o Espírito Santo agindo na gente, que aí ele transforma. O que farei de Jesus chamado Cristo? Vou deixar ele entrar na minha vida para que ele possa me transformar. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, não a batida, mas a minha voz, entrarei com ele, cearei com ele e mais, e ele comigo. Ou seja, vai ter comunhão. Vai ter comunhão. O que farei de Jesus chamado Cristo? Receba ele como seu Salvador. Eu antigamente, eu achava que eu era garoto, aceitei Jesus bem novo ainda, e dizia assim, ficava pensando comigo assim, o que esses crentes dizem que são alegres? Eu não vejo nada de alegria. Aí eu peguei uma passagem lá e assim, fazer igual o André falou para o Natanael, vem e vê. Vem. Mas que mocidade é essa animada? Vem e vê. Que a gente achava que a mocidade só podia fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, e aquilo era animação. Mas Jesus, irmão, é a alegria dos homens. Como diz o hino, aquela música de bar, Jesus, a alegria dos homens e das mulheres. Quando Jesus entra na vida da gente, irmão, ele alegra a gente. Tanto é que o fruto do Espírito é amor, mais do que alegria, gozo. É mais do que alegria. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Aceita ele. Aceita ele. Saia daqui renovado, abençoado. Mas o que eu vou fazer? Aceita ele. É alegria, vou ter alegria. E vou falar uma coisa para você. E essa alegria ninguém vai tirar de você mais. É promessa dele. Essa alegria você não tira. Você vai ser um crente alegre. Você vai ser um crente alegre, um crente abençoado. Ah, mas eu estou passando luta. Mas, irmão, quem é que não passa luta, irmão? Quem é que não passa luta? Quem é que não passa luta? Mas as minhas lutas são cotidianamente colocadas nas mãos dele, para que ele venha fazer o que ele vai lhe aprover. E às vezes, se ele não nos der, a gente fica meio relaxado. A gente fica meio abusado, meio desinteressado. E ele dá luta para a gente se aproximar mais perto dele. Senhor, por que está acontecendo comigo? E a gente vai sentar e dizer, Senhor, não aguento, aguenta. Senhor, não aguento, aguenta. Senhor, não aguenta, aguenta. Uma vez Paulo chegou e falou assim, Senhor, eu não sei o quê, eu tenho um espinho na carne, e já orei 3 vezes, e para poder sair o espinho na carne, não veio um mensageiro de Satanás, me boteou. O que eu faço? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer ser forte, tem que ser fraco. Porque você sendo fraco, você vê que a força vem de Deus e Ele te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe.